A gente tem 2 vídeos nesse canal falando sobre como elaborar projetos socioambientais. No primeiro vídeo, a gente fala mais sobre elementos textuais. A gente fala de contexto, justificativa, da metodologia, das atividades, até um pouquinho de cronograma. No segundo vídeo, a gente fala um pouco mais detalhadamente do orçamento, como construir, como elaborar esse orçamento. Agora a gente vai pular para dentro da execução do projeto. A gente vai estar muito feliz porque a gente teve o nosso projeto aprovado e a gente começou a executar esse projeto. E aí, de repente, a gente se depara com a prestação de contas e as comprovações fiscais e todas aquelas notinhas que a gente tem que mandar para o financiador. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais. Vamos com a gente? A prestação de contas é a demonstração de tudo o que foi feito com os recursos que a gente recebeu. É como a gente conta a história do nosso projeto a partir do dinheiro que a gente gastou. Prestações de contas são importantes por vários motivos. Para organizações da sociedade civil, a prestação de contas é uma forma de dar transparência ao uso dos recursos. A gente vai ver lá nos vídeos institucionais que a organização da sociedade civil ela é feita pela sociedade civil e para a sociedade civil. E muitas delas usam a prestação de contas nas suas assembleias justamente para dar conhecimento aos associados do que foi feito com os recursos naquele período, o que entrou e também o que saiu. Ela também é importante para a gente demonstrar com documentos o que a gente está fazendo. E isso vai servir não só para os nossos financiadores que querem conhecer essa história, mas também para o nosso contador. O nosso contador é quem vai transformar, na verdade, é quem vai manter a nossa organização dentro da legalidade a partir do momento que aqueles documentos são recolhidos e enviados para os diversos órgãos e também usados para fazer cálculos de impostos e todas as coisas que envolvem a contabilidade da organização. Por isso tudo é que a prestação de contas e a gente ter todos esses documentos organizados é super importante na gestão da nossa organização. Aqui nesse vídeo, a gente vai falar de prestação de contas apenas sob a ótica dos documentos que a gente tem que juntar e dos formatos que a gente tem que prestar contas para os nossos financiadores. A gente tem que se preparar ao longo da execução do projeto com relação ao que a gente vai enviar para eles. E cada financiador tem suas próprias regrinhas. Tem regrinhas com relação à periodicidade, tem financiador que pede prestação de contas mensal, a cada 2 meses, a cada 6 meses. Tem alguns que só pedem para a entrada de nova parcela dos recursos, isso vai depender muito do financiador. Tem regrinhas específicas com relação a que documentos enviar. Alguns dizem, olha, você só precisa me enviar documentos de valores altos. Outros pedem que a gente envie cada documento de cada despesa que foi realizada. Isso também depende do financiador. Uma terceira coisa é sobre os orçamentos. Na verdade, aí a gente não está falando de orçamento como a gente mencionou em outros vídeos. A gente está falando de cotações, de levantamento de preços que a gente faz para compra de materiais e para prestação de serviços. Tem financiador que pede que cada despesa que seja realizada venha com o levantamento de preços que comprova que aquele é o produto mais barato. A prestação de contas consiste normalmente na gente preencher uma planilha e enviar a documentação para o financiador para comprovar o que a gente gastou de acordo com cada linha daquela planilha. Essa planilha tem que conversar diretamente com a execução do nosso projeto. A gente vê nas primeiras colunas que a gente tem que indicar o item do orçamento, que é a mesma coisa que rubrica. A gente está indicando dentro daquele orçamento o que a gente está executando. E aí tem a parte da rubrica e embaixo a gente está descrevendo cada uma das despesas que foi realizada naquela rubrica. Logo em seguida, a gente tem o tipo e o número da comprovação fiscal. A gente vai indicar se é uma nota fiscal e vai colocar a nota fiscal e o número. Se for um cupom fiscal, o cupom fiscal e o número. Para algumas despesas a gente fala de recibo. Isso tudo a gente vai falar um pouquinho mais ao longo do nosso vídeo. A gente tem também ainda nessa planilha a data em que esse comprovante foi emitido e o valor que foi efetivamente aplicado no projeto. E logo ao lado a gente tem qual foi o valor previsto no orçamento.
Aí a gente vai poder fazer uma comparação de quanto a gente pensou que ia gastar e quanto efetivamente foi gasto. Isso é importante para a gente e é importante também para o financiador. A gente resgata aqui uma reflexão que a gente tem feito ao longo desses vídeos, de que a gente pode aumentar ou diminuir a execução do nosso projeto de acordo com o que foi gasto. Essas duas colunas assim juntinhas indicam para a gente que a gente está gastando mais do que a gente tinha previsto ou menos do que a gente tinha previsto. Se a gente está gastando mais, a gente vai ter que ajustar o nosso projeto para a gente executar de acordo com o valor total que é permitido aplicar em cada projeto. Mas se a gente está gastando menos, a gente possivelmente vai poder fazer mais atividades ainda dentro desse mesmo projeto, porque a gente está conseguindo gastar menos recursos. É importante a gente destacar que cada uma dessas mudanças tem que ser conversada e tem que ser acordada com os nossos financiadores. Durante a implementação do projeto, a organização deve evitar ao máximo irregularidades financeiras. Por irregularidade financeira, a gente está se referindo a toda atitude que possa ser vista como roubo, fraude, apropriação indevida de recursos, corrupção, qualquer coisa que a gente veja que está acontecendo na execução do nosso projeto e que a gente enxergue de uma forma suspeita, deve ser imediatamente informado ao Fundo Casa para que as providências sejam tomadas. Uma ferramenta interessante que pode ajudar a gente na execução do nosso projeto é o levantamento de preços. No vídeo sobre orçamento, a gente já falou um pouquinho sobre isso. O Fundo Casa, ele não obriga que sejam enviados os 3 orçamentos ou 3 levantamentos de preço de determinados materiais ou itens, mas a gente encoraja que as pessoas façam pesquisa de preço. A pesquisa de preço serve para a gente conseguir o melhor negócio para a nossa organização. Quando a gente pesquisa preços, a gente consegue fazer melhor escolha, a gente consegue encontrar melhores preços e muitas vezes a gente consegue também fortalecer a comunidade. A gente sabe que nos programas do Fundo Casa fortalecer a comunidade é uma coisa muito importante. Então nem sempre o menor preço vai ser o melhor para o nosso projeto e para a nossa organização. Mas o levantamento de preços ajuda a gente a fazer essas escolhas. A apresentação de 3 levantamentos de preço não necessariamente é obrigatória para todos os financiadores. A gente já falou um pouquinho disso no vídeo anterior do orçamento, mas é importante a gente repetir que o levantamento de preços para alguns financiadores ele pode ser obrigatório mesmo antes do projeto ser aprovado. Então, é uma boa prática de gestão que a gente encoraja todas as organizações que possam vir a adotar. Para completar essa parte de prestação de contas, a gente vai falar um pouco das comprovações fiscais. É com ela que a gente está garantindo que todas as partes do processo estão agindo dentro da legalidade e recolhendo seus devidos impostos. É muito importante a gente fazer uma observação aqui. O imposto, ele termina agregando um valor a determinados itens. Mas é importante a gente dizer que o imposto ele é parte daquele custo. Ele é o real valor daquele objeto ou daquela contratação de prestação de serviços ou de recursos humanos. A gente sempre tem que prever o imposto no nosso orçamento. A gente não pode achar que se a gente não pagar o imposto, a gente está otimizando o uso do recurso. Então, o documento fiscal válido, ele indica não apenas se os impostos foram recolhidos e se eles estão dentro da legalidade, mas também o motivo daquela transação, quem recebeu e quem pagou. Quem tira a nossa dúvida se aquele documento que a gente está considerando é um documento fiscal válido é a nossa contabilidade. Muitas vezes a gente acha que só nota fiscal ou cupom fiscal é um documento fiscal válido, mas isso não é sempre assim. Para algumas transações são aceitos recibos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre documentos fiscais válidos a partir de agora. Para transações com pessoas jurídicas, empresas, organizações, é sempre necessária a apresentação de uma nota fiscal ou de um cupom fiscal. É esse documento que comprova aquela transação. A nota fiscal pode ser de uma empresa constituída, mas também pode ser de um microempreendedor individual, o MEI. A gente sabe que nem todas as pessoas que prestam serviços têm comprovações fiscais. Fora das capitais, isso é ainda mais comum, que as pessoas tenham dificuldade de apresentar essas comprovações fiscais.
Isso tem que ser olhado com muito cuidado e caso a caso. Essas dificuldades é muito importante serem relatadas para o financiador e também conversadas com o nosso contador. Já a contratação de pessoas físicas, ela envolve uma série de benefícios que são previstos na legislação brasileira. A gente pode contratar pessoas físicas através da CLT, que é a carteira de trabalho, como a gente conhece, mas existe também o recibo pelo pagamento de autônomo, o RPA. É muito importante, principalmente nessas relações, a gente está muito em contato com o nosso contador, porque é ele que vai fazer o cálculo de todos os recolhimentos que são essenciais na contratação de pessoa física. Isso envolve INSS, envolve FGTS, e isso a gente não pode abrir mão desses recolhimentos para a gente manter a legalidade da nossa instituição. Uma outra opção que é muito comum é a emissão de nota fiscal avulsa. Só que cada município tem sua própria regra para emissão de nota fiscal avulsa e a gente tem que conversar com o nosso contador para ver qual é a regra em nosso município. É muito importante a gente observar que, na maioria das vezes, mesmo com a emissão da nota fiscal avulsa, a gente vai precisar fazer os recolhimentos dos impostos que dizem respeito à prestação de serviços por pessoas físicas, que é INSS, FGTS e outros impostos e benefícios que são previstos e calculados exclusivamente pelos contadores para a gente poder fazer os devidos pagamentos. Quem faz esse pagamento somos nós que estamos contratando aquele serviço. Então, como regrinha geral, a gente tem que para contratação de pessoas, de serviços ou para compra de produtos, a gente precisa, na relação com pessoas jurídicas, de uma nota fiscal ou de um cupom fiscal. Mas quando é que os recibos são válidos? Os recibos, normalmente, eles são válidos quando a gente não tem nem a contratação de serviços, nem a compra de produtos. E aí a gente tem que refletir quando é que a gente não está nem contratando um serviço, nem comprando um produto. Normalmente, quando a gente aluga coisas, a gente tem uma relação que aceita recibos. E aí, gente, de novo, é muito importante a gente destacar que a nossa relação com o nosso contador é essencial para confirmar a possibilidade dessas relações em que os recibos são válidos. Recibos, eles são reconhecidamente válidos quando a gente está fazendo aluguel de carro, aluguel de barco, quando a gente está usando táxi ou usando esses aplicativos de mobilidade, quando a gente faz aluguel de máquinas e equipamentos, quando a gente compra passagens de avião ou de ônibus, normalmente serve um recibo junto com o cartão de embarque. Esses são alguns exemplos em que é um consenso de que os recibos são válidos. Mas e os recibos servem também para comprovar ajuda de custo ou diárias? Essa é uma perguntinha que sempre surge nas oficinas que a gente ministra junto com o Fundo Casa. A ajuda de custo, normalmente, é quando a pessoa vai fazer uma atividade a serviço da organização e ela precisa custear algumas coisas que não necessariamente dizem respeito à execução do projeto. Ela precisa de transporte para ir e voltar, ela precisa de alimentação. Às vezes, essa ajuda de custo é dada até para os próprios beneficiários, né? As pessoas a quem a gente está ajudando. Se a gente está fazendo um projeto com agricultores, a ajuda de custo é direto para eles. Se a gente está fazendo um projeto com jovens, com mulheres, a ajuda de custo é direto para eles. As diárias dizem respeito a viagens que pessoas da organização vão fazer, também a serviço da organização, e servem para pagar hospedagem, pagar alimentação, pagar o transporte. Na letra da lei, de acordo com a legislação vigente, a pessoa tem que assinar um recibo de que recebeu recurso para ajuda de custo ou então para diárias de viagem. Só que, posteriormente, a pessoa deveria conseguir comprovar todos os gastos com notas ou cupons fiscais. Então, se a pessoa foi num hotel, se a pessoa fez lanches, ela tem que ir pegando todas essas notinhas para juntar e comprovar o uso do recurso de acordo com aquela destinação de ajuda de custo ou de diária. Mas, de novo, gente, a gente sabe que muitas vezes a gente faz viagens ou a gente faz atividades em locais onde nem todas as pessoas conseguem fornecer essas notas ou cupons fiscais. Então, a gente tem que sempre conversar com o contador e com o financiador para ver até que ponto a gente pode manter apenas aquele recibo de ajuda de custo ou de diárias de viagens.
Raul Torres, que é parceiro do Fundo Casa e parceiro da C nesse projeto Boas Práticas de Gestão, ele tem 3 regrinhas básicas que ele acha que toda irregularidade ou na prestação de contas ou na contabilidade está relacionada a descumprimento de uma ou mais dessas regrinhas. A primeira regrinha é: tenha documentação fiscal de todas as despesas. A segunda regrinha é: todas as despesas precisam ter uma relação com o objeto do projeto e o objeto da organização. A gente não pode sair fazendo despesas que não tem nada a ver nem com a nossa organização, nem com o nosso projeto. E a última regrinha é tratar todos como iguais e não como exceções. A gente não pode, por exemplo, achar que porque uma pessoa é gestora do projeto, que a gente pode pagar um pouco a mais a essa pessoa, pagar ela diferente de outras pessoas que estão recebendo pelo projeto. Porque isso pode configurar uma daquelas práticas lá que a gente falou que deve reportar ao Fundo Casa. Na hora que a gente trata todos como iguais, mesmo aquelas pessoas que já têm uma relação antiga com a organização, ou aquelas pessoas de quem a gente tem muita confiança, a gente tem que tratar como iguais todas as pessoas que têm relação com a nossa organização e com o nosso projeto, a gente diminui muito a possibilidade de alguma coisa dar errado. A prestação de contas é uma parte super importante, não só para cada um dos nossos projetos, mas também para a nossa organização. O ideal é que ela seja feita sempre que a gente tiver novas despesas. A gente falou um pouquinho mais lá atrás de como cada financiador pede prestação de contas em um determinado momento. Tem financiador que só pede prestação de contas lá no final do projeto. Só que se a gente deixar para juntar todas as documentações fiscais depois que a gente já executou o projeto por 12 meses, a gente já vai ter esquecido muita coisa que a gente fez lá no primeiro mês. Então é bom a gente fazer e manter essa documentação da prestação de contas sempre atualizada. Uma outra coisinha que costuma acontecer muito é que a gente pega os cupons fiscais, que são aquelas notinhas que vêm no que se chama de papel térmico. A notinha que a gente recebe no supermercado, a notinha que a gente recebe no posto de gasolina. Em alguns comércios, quando a gente faz compras, a gente recebe o cupom fiscal e a gente vai guardando todas elas juntas. Colocam clips. E no final do período, a gente vai olhar aquilo achando que tem todas as comprovações fiscais e quando a gente vai ver, todas elas estão apagadas. Então, a gente registrar todos esses documentos, salvar no computador, tentar organizar isso em pastinhas, porque a gente não vai enviar mais esses documentos físicos. Hoje a gente envia tudo por e-mail. É essencial para a gente manter a organização do projeto. Um outro aspecto interessante é que o levantamento de preços ele pode gerar boas surpresas. Se a gente toma cuidado e faz o levantamento de preços, a gente pode conseguir gastar menos e aumentar o número de pessoas que a gente está beneficiando com o nosso projeto. Por outro lado, muitas vezes, na hora que a gente está fazendo a prestação de contas, a gente identifica que a gente gastou a mais. Então, se a gente vai fazendo mês a mês, pelo menos, essa prestação de contas, isso vai evitar que a gente estoure o orçamento do projeto. E o que isso quer dizer? Que talvez não tenha recursos suficientes para a gente fazer o que a gente queria fazer. A gente sabe que em momentos em que a gente está com o Brasil mais inflacionado, a gente vai ter previsto que ia gastar X em um determinado item, esse item pode ter aumentado muito. E aí, na hora de executar o projeto, a gente não vai conseguir executar da forma como a gente tenha previsto. Então, é muito importante a gente fazer essa prestação de contas e o acompanhamento orçamentário, que é a gente ver se a gente está cumprindo o nosso orçamento sempre que a gente fizer novas despesas. Assim, a gente evita de estourar, né, de gastar a mais do que a gente está previsto.